Bem-vindo a Conversas Cristãs, onde nós procuramos olhar para as atualidades, as notícias que estão a aparecer mais nos meios de comunicação social e pensar nelas do ponto de vista de uma perspectiva cristã e bíblica, ou seja, de uma cosmovisão daquele que procura seguir a Jesus e tem a Bíblia como sua base de vida e de prática. Os meios de comunicação social têm falado bastante sobre a realidade daquilo que é a vida da família real inglesa, em particular de um dos casais que eventualmente está a romper um pouco com aquilo que seriam os princípios, os costumes, os hábitos, as tradições da família real inglesa e que possivelmente até vai deixar de viver no Reino Unido. Isto tem feito com que haja muito comentário, muita conversa a respeito desta situação, sabendo, aliás, que a vida da família real inglesa é motivo de quase constante informação nos meios de comunicação social. Algumas coisas nos vêm à mente quando nós pensamos nisto do ponto de vista cristão. Começando pela própria perspectiva que as monarquias europeias têm em geral a respeito da sua posição. Elas vão buscar aquilo que é um princípio bíblico e que, na verdade, é algo defendido pelas monarquias há muito tempo, historicamente falando. A ideia de que os reis, as rainhas, as famílias reais foram escolhidas por Deus e que eles têm um direito divino de estar na posição em questão. Os reis da Europa, desde muito tempo, que utilizam estes princípios bíblicos para assim defenderem a sua posição. Na verdade, esta posição não está correta. Biblicamente falando, o que nós encontramos a respeito da posição dos reis e das rainhas tem a ver com o Antigo Testamento, tem a ver com o rei de Israel e, em particular, com a família de Davi, a sua dinastia. Sim, Davi foi escolhido por Deus, ele era o homem segundo o coração de Deus, e Deus prometeu que a sua dinastia, ou seja, que os seus filhos iriam sempre sentar no trono. O próprio Senhor Jesus vem como filho de Davi para ocupar este lugar que foi separado para ele e prometido pelo Senhor pela eternidade. Ele não pode ser, esta promessa não pode ser tomada por todas as outras famílias reais e casas reais e dizer, não, nós temos um direito divino de estar na posição em que estamos. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós encontramos na Bíblia. O que poderemos dizer a respeito de uma família real, podemos dizer a respeito do Presidente da República, de um Primeiro-Ministro de qualquer lugar. Se estão em posição de autoridade é porque Deus permitiu que aí estivessem. E sim, neste sentido nós temos uma base bíblica. No Novo Testamento, a doutrina que nos é transmitida pelo apóstolo Paulo a respeito das autoridades é que elas ocupam a posição que ocupam porque Deus permite que elas estejam nesta posição. Neste sentido, nós podemos respeitar as famílias monárquicas, assim como devemos respeitar os presidentes da República, os primeiros ministros. As pessoas que estão em posição de autoridade estão aí porque Deus permitiu que elas estivessem. E nesse sentido nós devemos respeitá-los. Isso não quer dizer que nós deveríamos realmente gastar tanto tempo prestando atenção no que está a acontecer com esta ou com aquela família real em particular. Isso faz parte daquilo que é a mentalidade, infelizmente, da nossa cultura moderna, que muitas vezes foge de fazer uma avaliação certa e correta daquilo que é a própria vida. As pessoas muitas vezes vivem a sua vida sem um sentido, sem uma direção, sem um propósito claro e, no entretanto, concentram-se em prestar atenção na vida destes personagens de famílias consideradas mais importantes ou pessoas que estão nos meios de comunicação social, artistas de novelas, de televisão, de cinema, jogadores de futebol, etc. É uma espécie de anestesia. Em vez de parar para pensar na minha própria vida, em quem eu sou e aquilo que eu estou a viver, eu fico vivendo a vida dos outros. Não é uma boa maneira de ocuparmos o nosso tempo e nem ela é proveitosa para que nós possamos transformar a nossa vida em algo melhor. Quando pensamos na família real, seja a família real inglesa ou qualquer uma delas, nós devemos olhar para as Escrituras e entender uma promessa que esta sim tem a ver com todos aqueles que quiserem. É uma promessa de realeza, mas é uma realeza geral. Todos nós, seres humanos, é-nos oferecido por parte de Deus a oportunidade de fazermos parte da sua família. E desta maneira a sermos realmente família real. A Bíblia diz que aqueles que entendem a sua posição como pecadores, compreendem que estão afastados de Deus e que precisam dele, que o buscam verdadeiramente com sinceridade e honestidade em seus corações e entendem que Jesus fez tudo o que nós precisávamos para voltar a estar em comunhão com Deus, podem se tornar filhos de Deus.
Sim, não são todos que são filhos de Deus. Nós gostamos de usar esta expressão e muitas pessoas dizem: eu também sou filho de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que receberam a Jesus, ou seja, que entenderam quem Ele é, que compreenderam a sua situação como pecadores, que arrependeram-se dos seus pecados, que creram que Jesus, através da sua vida, da sua obra, da sua morte e ressurreição, veio para nos trazer a libertação da situação em que nós estamos de pecado e separação de Deus. Estes que fazem isto, a Bíblia diz que estes se transformam em filhos de Deus. E como tal, são herdeiros, herdeiros de Cristo, herdeiros do céu. Não existe posição mais elevada. Talvez seja interessante pertencer a uma família real, mas esta família real de que estamos a falar aqui é a verdadeira família real. É a família real da eternidade. É aqueles que são filhos de Deus, são príncipes do céu. Príncipes e princesas para a eternidade. E esta família está acessível a qualquer um. Se você que está a acompanhar ainda não tem esta experiência, então leia a Bíblia, procure conhecer a respeito de Jesus. Saiba que Ele fez tudo o que você precisava para poder fazer parte desta família. Desligue-se um bocadinho daquilo que é a família real europeia, ou seja, ela qual for. É mais importante você saber qual é o propósito e a direção da sua vida. E se quiser fazer parte desta família, isto sim vai fazer toda a diferença para si.